Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Verdadeiramente viúva, ela está desamparada. Ela tem que esperar em Deus e ela tem que perseverar de noite e de dia em rogos. O marido dela morreu, então ela não tem mais aquela responsabilidade de fazer a comida para ele, de fazer o jantar, de preparar, arrumar a casa, lavar sua roupa, passar sua roupa, arrumar tudo. Vice-versa, se for a esposa que faleceu, ele não tem mais aquela. Acabou, é outra história, uma outra página. Triste, claro, porque ninguém quer ficar viúvo. É muito ruim. É muito ruim ficar viúvo. Muito ruim. Desamparado. Tanto pro lado dele como pro lado dela. É ruim demais. Que Deus nos livre e guarde. Mas aqui vive em deleite. O marido dela morreu e ela tá. Agora eu tô livre. Eu vou namorar, eu vou pra balada, eu vou. Enfim. Tá em deleite. Não ora, não lê a Bíblia. É uma mundana. Uma viúva mundana, só quer saber de deleite. Vou namorar muito, vou pra balada todas as noites. Sou viúva. Se for pra mulher, se for pro homem é a mesma coisa. Agora eu vou namorar muito. Já tô livre daquela obrigação. Minha esposa, Deus levou. Sou viúva. E ele só quer viver em deleite. Esqueceu de Deus. Esqueceu totalmente de Deus. Não ora, não busca Deus. Mas a que vive em deleite, vivendo, ela está vivendo, mas ela está morta. Aí como, irmã? Como que ela está vivendo, mas ela está morta? Me explica isso. Ela está morta diante de Deus. Diante de Deus ela está morta. Por quê? Ela não lê a Bíblia, ela não ora, ela não busca a presença de Deus, ela só quer saber de deleite, namorar, se prostituir, entendeu? Ela está morta espiritualmente. O espírito dela para Deus está morto. Ela está morta. Está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. É preciso. Nós devemos morrer para o mundo. Para o mundo eu estou o quê, irmã? Morta. Para que esse mundo injusto e corrupto ofereça para a irmã socorro, que é prostituição, que é, enfim, deleite, festas e mais festas, eu estou o quê? Morta. E vivendo para agora, para Deus. Mas se for ao contrário, eu morrer para Deus e viver para o mundo, e aí o que eu escolho? Eu escolho viver para Deus e morrer para o mundo, para o que o mundo oferece. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, tá falando para a viúva, o esposo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel.
tem que cuidar da sua família. Tem que cuidar. Cuidar o quê? Se preocupar com a sua família, com seus filhos, no caso. Tem pai aí que não quer nem saber de filho, não quer nem saber de neto. Pais que não querem saber dos filhos. Não reparte, enfim. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Ela precisa ter 60 anos para cima. Se o marido dela morreu, ela tinha 55 ou 56, 57, não, ela não é viúva. Agora, se o esposo dela morreu, ela tinha mais de 60 anos, ela pode ser inscrita como viúva. E só a quem tem sido mulher de só um marido. Por exemplo, se ela teve vários maridos, 5, 2, 3, e todos morreram, ela não pode ser inscrita como viúva. Ela tem que ter tido só um marido em toda a vida dela. Um marido assim, por exemplo, hoje a gente vê muitos casos, se descasa e casa com outro. Tem 5 esposos, 2 esposos. Ela não pode ser inscrita viúva quando o marido dela morrer. Por quê? Porque ela foi esposa de 2 maridos. A Dona Flor e seus 2 maridos. Ela não pode ser inscrita como uma verdadeira viúva. Por quê? Porque ela teve 2 maridos. E assim vai. 3, 4, 5. Só as que podem ser inscritas. E também porque se ela tiver menos de 60 anos. Só se ela foi esposa de um só marido. Eu vivi 30, 40, 50 anos só com ele. Não tive mais ninguém. Não tive mais nenhum marido. Foi só com ele. Aí sim, já tenho 70 anos, vivi 40 anos com ele. Aí sim ela pode ser inscrita viúva. Ele também, mas isso aqui é mais para mulher. Não sei se serve para o homem, mas é mais para mulher. Que a mulher geralmente descasa, casa, descasa, casa, descasa, aí vai. Descasa, casa, descasa, casa. Não deu certo com esse, aí vai. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda... Agora, fazer isso é muito difícil, impossível no mundo que a gente vive. Ela tem que ter testemunho de boas obras. Boas obras. O que essa mulher faz? Ela dá roupa, ela dá sapato, ela dá dinheiro, ela dá... o que ela tem? Obra, o que ela faz? Ela ajuda. Ela criou os filhos dela, tudinho, ela não deixou na mão de outro, ela assumiu a responsabilidade, ela criou os filhos dela, ela não deu, enfim, ela teve os filhos dela e criou todos. Executou hospitalidade, ela recebeu na casa dela as pessoas que estavam precisando de um abrigo. Ela acolheu na casa dela pessoas na casa dela. Uma pessoa doente, uma pessoa aflita, que não tem casa.
Ela exercitou hospitalidade, ela lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos. Aflito, eu tô aflita, eu tô desesperada, eu tô agoniada, eu preciso de socorro. Aí eu tô precisando de socorro, eu estou aflita. Aí Deus envia aquela sua serva, aquela sua filha para socorrer. Por exemplo, a casa de uma fulana incendiou. Ela está aflita porque ela perdeu tudo. Ela não tem onde morar. Ela perdeu tudo. Ela está precisando de quê? De ajuda. Aí Deus envia pessoas para ajudá-la. Por exemplo, outro exemplo, aconteceu uma tragédia na família dela, que abalou. Ela está aflita. Se praticou toda boa obra. Mas não admita as viúvas mais novas. Tem viúva nova aqui, que o marido morre e ela fica com 30 anos, 27, 40 anos. Ela é uma viúva nova. Tudo isso acontecia lá na igreja de Timóteo. Cheio de viúva, atrás do socorro de Deus. Meu marido morreu porque ele não era temente a Deus, ele se envolveu numa briga, numa contenda, e aí o cara lá, ele bebia cachaça, ele se envolveu numa briga, o cara matou ele. Agora eu estou viúva e desamparada. E lá na igreja de Timóteo vinha as viúvas, as novas, as velhas, todo mundo atribulado. Estou desamparada, eu preciso de ajuda. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Aí a viúva nova, o marido dela morreu, ela está na igreja, ela já quer logo casar, uma outra. Ela se sente tão sozinha, tão desamparada. Aí ela já quer casar logo. Tendo já sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosa de casa em casa. Ela está ansiosa. Mana, vai orar. Vai, tá aqui, a Bíblia está dizendo que nós que somos, vamos supor, nós somos viúva, nós temos que esperar em Deus. Deus é o nosso, é o pai dos é o marido das viúvas. Ele é espírito, é. Ele é o pai dos órfãos. E o marido das viúvas. Vamos orar. Agora um exemplo, nossos maridos morreram, nós estamos viúvos, vamos ter mais tempo de orar para esse mundo perdido. Queira Deus que a gente não fique por viúva. Mas é um exemplo que eu estou dando. Mas não, elas querem logo casar. Tá agoniada, já querem casar de novo.
Não é pecado, elas vão casar com um homem de Deus, tá dentro da igreja. E se elas forem arrumar um homem ímpio e mundano? É tão difícil. Minha oração é que a irmã Socorro não fique viúva. Que o meu marido me ampara. Deus e o meu marido na terra. Me ampara. Por isso que nós devemos agradecer e levantar as mãos para os céus quando nossos maridos saem para o trabalho, labor do dia a dia e voltam para a sua casa, e agradecer ao Senhor por aquele dia em que Deus trouxe ele para casa. Porque tem muitos maridos que saem e não voltam mais. No tempo do apóstolo Paulo, é assim. E além disso, aprende também a andar ociosa de casa em casa. E não só ociosa, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que os que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não dê ocasião ao adversário de maldizer. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Muitas viúvas se desviaram de Deus, de Jesus, indo após Satanás. Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúva, socorra. Você tem uma viúva perto de você? Uma vez eu estava no meu trabalho, o telefone toca, me informando que o meu cunhado tinha morrido, falecido. E aí naquele dia eu pedi da minha patroa, que também hoje já é falecida, permissão. Isso foi bem cedo, foi 7, 8 horas da manhã. Foi bem cedo isso aí. E aí eu pedi permissão para que eu fosse na casa do falecido. Ele tinha, na verdade, eu recebi essa notícia, eu estava na igreja. Que eu, naquela época, 5 horas, eu saía 5 horas de casa, que começava às 6 horas uma campanha de oração na igreja, lá no centro. Eu saía às 4, 5 horas para chegar às 6 horas. E lá tinha muitos crentes orando, era uma campanha das 6 às 7 da manhã. E aí 8 horas eu já estava no trabalho. Saía às 7h30, 8 horas eu já estava no meu trabalho. Abria 8 horas. E aí eu recebi na igreja essa informação, que ele tinha falecido de madrugada, na casa dele. Aí eu fui pro meu trabalho, aí chegando lá, eu esperei abrir 8 horas, e aí eu falei pra minha chefa que ela tinha que me dar autorização, permissão para que naquele dia eu fosse visitar, fosse na casa do meu cunhado que tinha acabado de falecer. Ela permitiu, eu fui. Nem lembro se eu falei, eu acho que eu falei pra ela. Ou se eu, quando eu cheguei lá na casa do falecido, foi de lá que eu liguei, eu não lembro, parece que foi de lá que eu liguei avisando que eu não tinha ido, porque eu tava a minha irmã, eu tava com a minha irmã, a minha irmã naquele dia sofreu muito, chorava muito, chorava.
Ela chorou tanto, mas chorou tanto que ela desmaiou. Ela dormiu, ela acordou. Ela dormiu, ela chorou, eu estava do lado dela. E ela chorou, que ela dormiu. De tanto chorar. Desmaiou. Ela tinha 26 anos, 25 anos de idade, era nova. E aí ela desmaiou no meu colo praticamente. Eu nunca vou esquecer aquela cena. Pra ver como que é tão dolorido, tanto um sofrimento quando um marido se parte. E aí nós ficamos lá tudinho, velando ele na casa, muita gente. Depois nós fomos para o cemitério, foi o dia todinho. E naquele dia eu nem fui trabalhar, fiquei tão abalada. Mas foi inesquecível para mim. Foi inesquecível. Eu acho que eu tinha 22 anos para 23 e eu nunca tinha participado de um velório de um cunhado. Foi o primeiro. Foi o primeiro velório da irmã Socorro depois da morte do meu pai. Meu pai morreu em 91, aí morreu esse em 98. Depois de 98, agora o terceiro velório da minha família foi o meu irmão de 2011. 3 velórios a irmã Socorro já passou. O velório de uma irmã em Cristo também em 2016. 4 velórios assim que chocou a alma da irmã Socorro. Já ela em vida. A alma dela ficou totalmente... Mas naquele momento Deus estava ali comigo, me dando força. Também o falecimento da minha outra irmã em Cristo. Dois velórios de 2016 que chocou, abalou emocionalmente a alma da irmã Socorro. Nós devemos socorrer. Se algum crente ou alguma crente tem viúva, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Socorra. Então, vamos socorrer, vamos praticar a palavra de Deus, que é difícil, mas para agradar o coração de Deus, nós devemos pedir força de Deus para sermos piedosas, socorristas. Veja o que está acontecendo, um grande pecado no Brasil, um grande pecado, uma grande injustiça que está acontecendo nas terras brasileiras. O motorista atropela um cidadão, um pedestre. Em vez de ele parar o veículo e socorrer aquele que ele acabou de atropelar e levar para o pronto-socorro para que ele se salve e dar assistência àquele que ele acabou de atropelar, aconteceu o acidente por erro dele ou do pedestre, aí a perícia é que vai investigar, mas se sabe o que aconteceu. Ele foge. Veja o pecado, uma transgressão contra as leis de Deus e as leis de legislação que ensina o futuro motorista. Ele passa pelo curso de socorrista que orienta e ensina ele que quando ele ou ela tiver envolvido num acidente,
ele é instruído pela legislação que ele deve parar o carro imediatamente, sinalizar tudo e prestar socorro, ligar para o 192 e prestar socorro ao acidentado, urgente, para que ele se salve e socorrer. Algo que não está acontecendo hoje. Eles fogem, devem ser punidos com todo o rigor severo